E tem vários exemplos que a gente fala de paradigmas, de crenças limitantes que nos bloqueiam, que trava a nossa vida, que nos impede de realizar os nossos sonhos. Tem várias coisas que já aconteceu na minha vida. Por exemplo, muitas pessoas conhecem a minha história, e eu conto isso em várias palestras, de quando eu saí de vendedora para gerente, depois diretora nacional. O que aconteceu na época que eu era vendedora? Eu ganhava R$ 500 por mês, minha mãe estava desempregada, foi um momento muito difícil da minha vida. Nessa época, a gente estava devendo mais de R$ 50.000 no banco, e aí era juro sobre juro, virando aquela bola de neve. E, gente, naquela época, dever 50 mil, para mim, na minha concepção, com a minha mentalidade daquela época, de 23 anos de idade, com tudo que eu já tinha tido de referência, só para vocês terem uma ideia, a gente nunca tinha tido carro. O primeiro carro que eu tive não, que minha mãe teve, e eu tinha eu já tinha uns 15 anos de idade, esse primeiro carro, e foi ganhado da minha avó, porque a gente não tinha condições de comprar. Então, assim, nosso salário era um salário muito, muito baixo, muito restrito, a gente vivia com muita restrição. Então, falar que estava devendo 50 mil, na minha ideia, na minha cabeça, era como se eu estivesse devendo uns 200 milhões hoje. Para minha concepção, hoje eu estava devendo uns 200 milhões no banco. Eu pensava assim comigo, eu vou ter que trabalhar minha vida inteira para conseguir pagar isso, e olha lá, eu acho que talvez eu nunca consiga. Essa era a mentalidade pequena, né, dentro do mundo em que eu vivia, com as pessoas que eu convivia naquela época. E eu comecei a trabalhar de vendedora para ganhar R$ 500 por mês. Só que o bom é que eu comecei a trabalhar numa faculdade que tinha acesso a cursos, e eu soube aproveitar muito bem isso. Porque tem pessoas que trabalham lá até hoje que não faz nenhum curso. Eu não. Eu pedia para trabalhar de apoio, eu trabalhava final de semana, eu ficava como monitor, apoio, nem ganhava nada, às vezes ganhava R$ 50, coisa pouca tal, mas eu ficava lá anotando tudo e aprendendo, entendeu? Essa sede, essa busca por conhecimento é uma das coisas que mais transforma. E aí eu comecei a estudar muito, comecei a conviver com pessoas diferentes, comecei a lutar, e eu me lembro na época que eu só ficava em último lugar no ranking de vendas. Mas eu já tinha uma referência do que o primeiro lugar fazia, e era lá que eu queria estar. Era no topo, era junto com o primeiro lugar que eu queria estar. E eu comecei a trabalhar muito, 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, não tinha resultado nenhum, até que eu descobri que o segredo não estava no trabalho, o segredo estava em reduzir o trabalho, trabalhar de maneira inteligente durante aquelas horas e ir buscar estudo. E foi o que eu comecei a fazer muitos cursos, ler muitos livros, até o momento em que eu comecei a ficar em primeiro lugar no ranking de vendas. Só que qual que é o detalhe? Durante essa fase em que eu estava lutando, eu estava ficando em último lugar, mas eu trabalhava 15 horas por dia e continuava em último lugar. Eu batalhava, segunda a segunda, sem feriado, sem final de semana, e eu continuava em último lugar. Nessa fase, algumas pessoas viam a minha tristeza e sabe como que elas queriam me consolar? Eu vou explicar o que algumas pessoas vão fazer para querer te consolar. Elas vão querer diminuir a sua mentalidade, sabe? Ela vai querer te estagnar, levar para a zona de conforto. Algumas pessoas viravam para mim, até vendedores, falavam assim, Tati, quem fica em primeiro lugar, ele fica em primeiro lugar porque, olha só, ele faz tudo errado. Olha o contrato, tá mal feito, gera retrabalho. E começava a procurar defeito em quem estava em primeiro lugar. E aí eles começaram a receber uma carteira de clientes melhores. Sempre tinha um argumento. É parente do dono. Sempre tinha um argumento. Naquela época, eu falo que graças ao meu tio que foi me visitar, e é um tio que eu admiro muito, eu já relatei isso para vocês, que ele falou para mim que ele tinha colocado como propósito, como missão, ser um divisor de águas por onde ele passasse. E não sei se pela admiração que eu tenho por ele, ou profundidade daquilo que ele disse, mas imediatamente eu abracei isso para mim e falei, é isso, tio, eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. E aí eu peguei e falei, bom, divisora de águas, fica falando mal do colega que está em primeiro lugar? Fica procurando defeito em quem está em primeiro lugar? Ou quem é divisor de águas, ele vai buscar aprender. Quem eu preciso ser? O que eu preciso ter para que em algum momento eu também fique em primeiro lugar? Foi essa pergunta que eu me fiz e foi atrás dessa resposta que eu fui. E aí eu comecei a pesquisar, estudar o que as pessoas que são campeões, que são acima da média, o que elas fazem, sabe? E aí, campeãs, né? Pessoas campeãs. E aí, o que aconteceu? Eu fui descobrindo algumas respostas, que foi até o meu método de produtividade, e consegui não só chegar à gerência, mas à diretoria comercial, e cheguei a um salário de R$ 50.000. Mas sabe qual foi o insight que eu tive, pensando sobre essa história? Eu falei, gente, olha só, lá no início, eu devia mais de R$ 50.000,
E eu pensava que esses 50 mil reais eram milhões na minha cabeça, eu pensava que nunca eu ia conseguir pagar. De repente, eu cheguei numa fase, num momento da minha vida, em que eu ganhava 50 mil reais por mês, 50 mil reais todos os meses. E aí eu peguei e falei, olha, não existe impossível mesmo. Aquilo que hoje, dentro da sua mentalidade, parece ser algo muito distante, muito longe da sua realidade, às vezes em questões de anos, eu gastei, foi o quê? 5 anos. Às vezes em 5 anos, você pode chegar naquilo que era impossível. E claro, eu fui comemorando pequenas vitórias no meio desse caminho, porque foram muitas conquistas até lá. Então, a primeira coisa que eu vi, e às vezes quando eu enfrento situações difíceis, e a vida é essa roda gigante. Às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, entendeu? Tem as fases da vida, nem sempre vai ser linear, nem sempre vai ser crescente. Em momentos difíceis que eu já me deparei, eu parava e pensava assim, nossa, parece que é impossível. Mas aí eu paro e penso, falei, não é impossível, é só uma fase, é só um momento. Porque lá atrás eu achava que era impossível conseguir pagar uma conta de 50 mil reais. E de repente eu ganho 50 mil reais todo mês. Então não é impossível, vai ser resolvido. É só questão de eu buscar a estratégia certa, porque não, as coisas não se resolvem sozinhas, obviamente. É só a questão de eu buscar a estratégia certa e ter a paciência de ir aplicando dia após dia e as coisas vão acontecer. Aí depois que passou isso, o que aconteceu? Eu fui e montei uma franquia dessa faculdade em Fortaleza e Teresina. Então, eu já tinha sido empresária ali, né? Montei uma empresa em Fortaleza, uma empresa em Teresina, uma faculdade lá. Eu era a dona, investi dinheiro que eu recebia, tal, contratei funcionário, treinei, né? Comecei a fazer algumas ações. Não sei se tem alguém do Nordeste aqui, mas eu ia de 3 em 3 meses para o Nordeste para fazer isso. E sabe o que aconteceu? Uma pessoa chegou até mim, olha as crenças, anota isso, o que você pensa, a maneira de você enxergar, de você ver as coisas, pode ser o limite que você impõe sobre a sua própria vida. Naquele momento, eu estava super feliz e eu estava assim, me sentindo uma poderosa, porque eu estava tendo muito resultado, muitas conquistas, 2 franquias, tal, empresária, continuava como diretora, então continuava aqui em Goiânia, administrando a empresa à distância, mas fazendo viagens frequentes. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, Tati, você acha que a sua empresa em Fortaleza e Teresina vai dar certo? Balde de água fria, né? E eu falei, mas por que não? Tá fluindo. E aí a pessoa virou para mim, olha só, sem maldade, gente, ela queria meu bem. Às vezes as pessoas falam isso até por gostar da gente, sabe? Às vezes elas falam isso porque é a forma que elas têm, é o limite delas, só que elas querem colocar o limite delas na sua mente. Cuidado com isso. A pessoa virou e falou assim para mim, já ouviu aquela frase, o olho do dono que engorda o gado? Falei, já. Essas frases típicas que a gente tem, né? O olho do dono que engorda o gado. Ele falou assim, tá, você tá lá de 3 em 3 meses. Você não tá lá sempre. Você não tá vendo o que a sua equipe tá fazendo. E se a equipe não estiver trabalhando? E se estiver te roubando? E se isso? E se aquilo? E se aquilo? Começou a colocar um monte de coisa na minha cabeça. Eu fiquei um dia de sofrimento, pensando. Eu falei, nossa, então quer dizer que todo o dinheiro que eu tô investindo lá, todo o trabalho que eu estou tendo vai dar errado. Até o momento que eu parei e eu pensei o seguinte, mas peraí, e os donos de multinacionais? E os donos de, sei lá, de 50 mil empresas? Eles não conseguem estar em todas as empresas full time, o tempo todo. O que eles fazem, então, para ter sucesso? E eu comecei a pensar, eu falei, não, eu acredito na minha equipe, eu contratei pessoas honestas. Olha o que é, gente, a diferença entre mentalidade de abundância e mentalidade de escassez. Mentalidade de escassez é, todo mundo vai me trair, todo mundo, ninguém, você não pode confiar em ninguém, entendeu? Essa é mentalidade de escassez. Isso é mentalidade de pobreza, é uma mentalidade de que o mundo é ruim, entendeu? Tudo vai dar errado, porque se pode dar errado, vai dar errado mesmo, entendeu? Mas não. Aquele momento eu trabalhei a mentalidade do seguinte, nossa, eu fiz uma seleção tão legal, eu contratei pessoas tão legais, e eu tenho certeza que existem pessoas honestas nesse mundo, e eu só atraio pessoas honestas para o meu lado. A minha equipe vai ser uma equipe engajada, a minha equipe vai ser uma equipe diferenciada, eles amam trabalhar. Eu comecei a trabalhar isso, eu falei assim, eu não me comparo a uma pessoa que tem que ficar 24 horas por dia na empresa para a empresa dar certo. Eu me comparo àqueles bilionários que vivem viajando, que tem 10 mil negócios e que os negócios continuam prosperando e dando certo. É essa pessoa que eu quero seguir, mesmo que hoje esteja muito distante da minha realidade, é essa pessoa que eu quero seguir. E aí, sabe o que aconteceu? A empresa de Fortaleza e Teresina começou a se destacar. Em 3 anos, ela foi avaliada por 5 milhões e 300 mil reais. Sim, eu tive uma empresa que foi super bem avaliada. Nesse meio tempo, eu arrumei uma sócia, a gente começou a crescer, dava muito bem e tal. Só que, aquilo que eu comentei, né?
A vida tem os altos e os baixos. E aí teve um momento que eu desentendi com a sócia, a gente resolveu vender a parte, e aí teve uma confusão lá que em outro momento eu conto para vocês com mais calma, porque agora eu quero focar só nos paradigmas e crenças que a gente tem. Mas aí o que aconteceu? Nessa mesma época que eu era empresária e diretora, eu comecei a dar aula em turmas de MBA. E aí, agora eu era professora universitária, mas não era professora de faculdade, eu era professora de MBA. E isso, para mim, naquela época, era o auge da autoridade. Eu estava assim, super feliz, super empolgada, e aí acontecem as coisas, né? Cheguei lá para dar aula, preparei uma aula, fiquei meses preparando essa aula. Uma semana eu nem dormia de frio na barriga, aquilo que eu comentei com vocês. Eu sou tímida, gente. Vocês pensam, olha os paradigmas. Tati, eu sou tímida, então nunca vou poder fazer uma apresentação, nunca vou poder fazer uma palestra. Aham, tá. Se eu fosse acreditar nisso, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não faria palestras para 5 mil pessoas. Porque para fazer uma aula para 60 pessoas, eu fiquei uma semana. A gente fala sem dormir, modo de falar. Era acordando a noite inteira e tendo pesadelo. Eu tinha pesadelo que os alunos iam me maltratar. Eu tinha pesadelo que no meio da aula ia me dar branco do conteúdo e eu não conseguiria concluir o raciocínio. Eu tinha pesadelo, gente. Foi uma semana de tensão, que minhas costas, eu tive que ir na massagem, fisioterapeuta, isso aqui tudo doía, tava super tenso, sabe? Eu peguei e pensei assim, pra que tanto sofrimento? Eu não sei se eu não quero dar aula mais. Eu comecei a querer fugir, porque a zona de conforto, a zona de conforto é muito mais fácil, sabe? Então eu comecei a querer fugir, eu falei, pra que tanto sofrimento, gente? Uma semana sem dormir, eu tô bem, tô como empresária, ganhando dinheiro, tô como diretora, as coisas estão dando certo, pra que eu tô inventando isso? É melhor não, sabe? E aí, o que aconteceu? O que eu percebi? À medida que você vai fazendo, aquele bicho de 7 cabeças de antigamente, ele deixa de ser bicho de 7 cabeças. E foi isso que aconteceu comigo. Porque a primeira aula foi um bicho de 7 cabeças. Eu tive que enfrentar. Você só consegue vencer, só consegue expandir os seus limites aquilo que você supera, sabe? E aí eu comecei a superar meus medos, superar as minhas limitações, e para mim isso começou a ficar muito natural. Foram mais de 50 aulas que eu ministrei em turma de MBA. E tudo isso, obviamente, me preparou para me tornar palestrante depois. Olha que legal. Se eu tivesse desistido lá atrás, talvez hoje eu nem seria palestrante e não estaria falando aqui para vocês. E aí, só que aí, o que aconteceu? Quando eu estava melhorando um pouquinho mais nas aulas, aí começou, né? E aí tinha um ranking dos professores, qual o professor que estava em primeiro, em segundo, terceiro lugar. Quem foi meu aluno de pós-graduação sabe, né? Essas avaliações tiram o sono até hoje dos professores que dão aula lá, tadinho. Ainda bem que eu já passei dessa fase. Mas aí os professores eram avaliados no final do módulo. E avaliava um monte de coisa. Então, assim, por mais que o professor tivesse conteúdo, por mais que o professor tivesse didática, se ele destratasse um aluno, já corria o risco de ser mal avaliado. E essa avaliação interferia no salário que o professor recebia, no ranking, na visibilidade dele dentro do instituto. Então, é uma coisa que as pessoas, assim, buscam incessantemente, nota 10. Né? E eu tirava ali meus 97, 98 e tal. Né? Sempre tinha aqueles que davam uma notinha um pouco abaixo e baixavam um pouco a média. Né? E esses que davam nota baixa, eu comecei a sofrer com isso. E eu comecei a sofrer, eu ia ler as sugestões da avaliação, e aí tinha pessoas que falavam assim, ela só cita exemplos de livros, ela só cita citações de pessoas, porque eu sempre gostei, eu defendo muito isso, que quando você vai falar um termo que não é seu, dê créditos para a pessoa, fale o nome da pessoa, isso é honesto, isso é íntegro. Então a pessoa ficava assim, é uma pessoa que lê muito, que estuda muito, mas que só fala de outras pessoas e não fala da experiência própria dela. Nessa época eu tinha muita experiência, eu já era diretora, eu já era empresária, tinha resultados, né? Mas eu não contava muito da minha história, por quê? Porque eu tinha medo de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, contar a minha história, e as pessoas falassem, ela só fica falando da vida dela. Mas com as histórias, e isso que a gente ensina nas palestras, as histórias são os que mais ensinam, é o que mais aprende. E se a pessoa não está pronta para ouvir história, se diz mais respeito a ela do que a você, entendeu? É ela que não está no momento bom da vida dela e acha defeito em tudo. Só que isso eu não percebia lá na época. Então, aí eu peguei e comecei a contar minhas histórias, meus exemplos, o que eu fazia, tal, lá para ter resultado, né, compartilhar o meu método, comecei a fazer isso, foi bom aquela crítica. Só que aí as pessoas vinham e falavam, ela fica falando dela. E aí eu fui para psicóloga, gente. Eu comecei para psicóloga, que eu falei assim, eu tô entrando em parafuso. Eu não sei mais o que eu faço para agradar as pessoas. Porque se eu conto exemplos de outras pessoas, se eu trago conceitos de livros, se eu trago um monte de coisa legal, prática, tal, que eu faço, mas sem falar que eu faço aquilo, a pessoa acha ruim porque eu não faço. Aí se eu conto para a pessoa o que eu faço, eu conto minha história, ela acha ruim porque eu estou contando minha história. Eu não sei mais o que eu faço. E aí a psicóloga começou a trabalhar comigo. Ela falou assim, Tati,
Você não aprendeu até hoje que você nunca vai conseguir agradar todo mundo? E que a sua preocupação não deve ser essa. Não deve ser em agradar o outro. Deve ser em uma pessoa que vai ser transformada e ouvir sua mensagem. Essa é a preocupação do palestrante. Então, se você é palestrante e se você está vivendo um momento como esse, se você fala, Tati, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo dos nãos. Se você tem medo disso, saiba que você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E aí você escolhe, você quer que as pessoas falem de você pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso? E aí eu pude escolher, eu falei, poxa, é isso, eu quero que as pessoas falem de mim pelo meu sucesso, não pelo meu fracasso. Então, vou fazer o meu melhor todos os dias, vou fazer aquilo que eu acredito, e se eu não conseguir agradar todo mundo, fazer o quê? Né? Pelo menos eu consegui transformar a vida de um ou outro, que essa é a minha missão, que esse é o meu propósito. E foi nisso que eu foquei para continuar e não parar, porque ali eu poderia ter desistido, ali eu poderia ter parado, sabe? E aí o que acontece? Depois que eu saí de tudo isso, né? Deixei de ser diretora lá, depois que eu saí das aulas, depois que eu saí também da empresa, vendi a parte da empresa lá. O que aconteceu? Comecei a montar o Instituto de Ângelo do zero. E aí, nesse momento, foi um momento muito desafiador da minha vida. Por quê? Porque a faculdade, que acreditou muito em mim, que eu tenho uma gratidão tremenda, eles ficaram com medo de eu me tornar uma concorrente. E aí houve muita perseguição, houve muita fofoca, muita rádio peão. Enfrentei muitas coisas que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse enfrentar. Até espião para dentro da minha empresa houve, sabe? Então, muitas coisas que eu falei assim, nossa, eu pensei que isso só tinha em novela, em seriado, e de repente está acontecendo na minha vida real, não acredito que isso está acontecendo. E nesse momento, para eu conseguir me reerguer, eu percebi o seguinte, que eu tinha perdido tudo o que lá atrás me ajudou a ter sucesso. A minha mentalidade já não era mais a mesma. Sabe qual começou a ser a minha mentalidade? No início do Instituto, minha mentalidade foi o seguinte, como entrou traição na minha empresa, entrou um espião na minha empresa, que era uma pessoa que eu confiava, e essa pessoa me traiu, aí eu comecei a generalizar. Cuidado, gente, com a generalização. Uma pessoa que te traiu não significa que todo mundo é traidor, não. Foi só uma pessoa que não tinha índole, que não tinha caráter, foi só uma pessoa. Não significa que todo mundo no mundo não é confiável. E aí eu comecei a pensar, olha a minha mentalidade como que mudou. As pessoas não são confiáveis. Não posso confiar em ninguém. E aí, isso aí, eu acabei atraindo algumas coisas para mim. A outra questão, como eu estava num momento muito difícil, de muita prova, tem esse momento, parece que quando vem uma coisa errada, vem tudo uma vez para testar o quanto que você é capaz de lidar com tudo isso, o quanto que de fato você merece ou não o seu sucesso. Então, naquele momento, eu estava tendo que lidar com tantas coisas que eu já comecei a não ter mais espírito de servir. Eu pensava assim, olha o que é a mentalidade de escassez. Eu falava, eu não tenho nem para mim. Como que eu vou ajudar outra pessoa? Dane-se, você tá com seu problema? Cada um com seus problemas. Eu quero nem saber de você. Eu quero só sobreviver. Eu estava agora no esquema aqui de sobrevivência, pensamento de escassez, então já não tinha mais a filosofia de servir. Eu já não confiava mais nas pessoas e ainda coincidiu de no momento de eu montar o Instituto de Ângela, tá um momento todo mundo tá falando de crise. E aí, você ligava os noticiários, era crise, você ia, e às vezes eu era chamada para dar entrevista na rádio para falar de crise, como lidar com a crise, era só crise, 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 e acaba que por mais que você se blinde, nós somos humanos. Em algum momento você vai permitir que isso entre, e se você começar a acreditar nisso, é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Então, o cuidado é, eu não posso acreditar nessas coisas que eu tenho ouvido com muita constância. Só que você tem que se blindar, tem que evitar de ouvir, porque se você ouvir muito, chega uma hora que você não consegue vencer. E eu me lembro que nesse momento, a gente patinando, e eu só perdendo dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha feito de reserva, da empresa que tinha vendido, todo o dinheiro que eu tinha conquistado, eu comecei a perder aqui no Instituto de Ângelo. Eu estava testando produtos novos, tudo era teste. E teste, você tem que ter uma margem mesmo, que você pode acertar ou você pode errar. Aí eu comecei a errar muito. Eu errei em mentorias, entrei em um monte de mentorias erradas, não sei se já aconteceu com vocês. Eu errei em cursos que eu comprei muito curso presencial, muito curso online, cursos que não me serviram para nada, de fato. Eu errei muito, e foi por isso que eu aprendi com os meus erros. Só que eu comecei a aprender que muita coisa também dependia de mim, que eu estava só colocando a culpa em todos, porque eu fechei parcerias com agências, que eu perdi dinheiro, e eu falava, gente, mas o que está acontecendo? O meu mundo começou a atrair só coisas ruins. Todo mundo que não tinha confiança, todo mundo que não dava resultado, eu comecei a atrair. Chegou um momento que a minha mãe é minha sócia, né, e minha mãe sempre me apoiou, sempre torceu, o que eu falo, ela acredita, é isso, vamos, tal. Mas chegou um momento que ela não suportou, e ela pegou e falou assim, Paty, a gente tá perdendo todo o dinheiro.
A gente já tinha 1 milhão na conta, a gente tinha perdido praticamente tudo. Ela falou assim, já pensou se a gente tivesse pego esse dinheiro, colocado no banco e vivesse só do rendimento? A gente podia ter ficado à toa, sem trabalhar tanto, sem se matar, igual a gente está fazendo agora. E aí, a gente poderia viver desses rendimentos e, às vezes, até ser funcionária. E nessa época, olha o que, que acontece para a gente, às vezes, fugir do nosso propósito, dos nossos sonhos. Nessa época, eu comecei a receber um monte de propostas para trabalhar em outras empresas e ganhar até bem. E aí, falou assim, ó, por que, que a gente não vai ser funcionário? Você não precisa preocupar com quanto para pagar, não precisa preocupar com nada se vai dar certo ou errado, você vai fazer o seu trabalho ali, no final do mês você vai ter o salário muito mais seguro, muito mais estável. Por que, que a gente não vai ser funcionário? Entendeu? Minha mãe disse isso. E naquele momento eu parei e pensei assim, gente, não é possível que eu vou ter que voltar a ser funcionária, não é possível que eu vou desistir dos meus sonhos, daquilo que eu sonhei para minha vida. Nesse momento eu já sonhava em ser palestrante, já sonhava em treinar, em desenvolver vidas, e montar uma indústria do conhecimento, tipo Harvard, sabe? Esse era o meu sonho. Ser conhecido no mundo inteiro pelo método que eu estava desenvolvendo. Tal. Eu falei, não é possível que eu vou ter que desistir disso tudo. E naquele momento eu pensei, o que está dando errado? E foi um momento que eu parei, eu avaliei tudo que estava dando errado. E aí eu comecei a perceber isso que eu estou falando agora para vocês. A minha mentalidade está errada. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Sabe por quê? O seu mundo exterior, ele é reflexo do seu mundo interior. Isso eu já vi em vários cursos, em vários livros. Gente, é real. Eu pude vivenciar isso na minha vida. Eu sei o quanto isso é verdade. Aquilo que eu sentia, aquilo que eu falava, aquilo que eu pensava, determinava todo o resultado e tudo que acontecia à minha volta. Então, por exemplo, se você continuar acreditando que você não é capaz, se você continuar pensando e mandando esse comando, se você continuar focado mais nos problemas do que nas soluções, vai dar errado mesmo. O que você tem que fazer? Você tem que focar na solução. Foca nas pessoas de sucesso. Foi isso que eu comecei a fazer. Eu falei, peraí, eu vou começar a ler biografias das pessoas de sucesso. Eu vou começar a ouvir livros de que falem de sucesso, de prosperidade, abundância. Eu vou começar a, todos os dias, só ouvir coisas boas. E eu preciso me automotivar todos os dias. Eu preciso de estímulos, eu preciso de força, eu preciso de apoio das pessoas certas. Foi quando, sem poder, sem ter dinheiro, eu investi no Mastermind, investi numa mentoria. Só para vocês terem uma ideia. Esse Mastermind, no início, custou 30 mil reais. Hoje ele é 70 mil reais por ano. Eu investi sem ter. Tipo, era assim, era meu último suspiro. Eu falei assim, ó, eu falei, e eu tenho muitos alunos falando isso para mim, eu falei, eu te entendo plenamente, porque eu falei, na época que eu fui contratar o pessoal, eu falei assim, olha, eu tô dando o restante do dinheiro que eu tenho, isso aqui é tudo o que me restou, isso aqui é tudo o que me sobrou, porque a minha esperança está nisso aqui. Se eu não conseguir aqui, aí realmente eu vou ter que pedir emprego para alguém, porque não vai funcionar, não vai dar certo. E eu peguei tudo que eu tinha e eu depositei ali, numa mentoria no Mastermind. E aí, o que aconteceu lá na mentoria no Mastermind? Eu comecei a conviver numa comunidade de pessoas que tinham sonhos, que tinham planos, que não falavam mais de problemas. Falava de planos, falava de sonhos, falava de estratégias, de métodos. Isso aqui funciona, eu testei assim. Pessoas que se ajudavam, pessoas que trocavam o tempo todo o conhecimento. E isso começou a me elevar. Eu comecei a pensar diferente. Minha mãe comentou, falou, Tati, você tá diferente. E ela falou, quanto que você está me inspirando, quanto você está me ajudando, porque estava todo mundo aqui murcho. Quando a gente convive, né, a minha equipe estava ficando desanimada, minha equipe estava ficando triste, porque é contagiante. Para o bem ou para o mal é contagiante. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a atmosfera do ambiente, ela muda. Se a gente está falando muitas coisas positivas, se a gente está falando e vivenciando e acreditando em muitas coisas negativas, vai interferir, vai impactar diretamente. E eu me lembro que assim que eu comecei a crescer, comecei a ter um pouco mais de resultado, e falei, agora vai. Eu conversei com um palestrante, e nessa época eu estava querendo me consolidar, mesmo como palestrante. Já vinha fazendo uma ou outra palestra só gratuita, bem amadora também, né? Dava aula, era professora, mas até então eu não era uma palestrante profissional, não vendia tanto minhas palestras, né? Vendia treinamentos em company e tal, e eu fui conversar com um palestrante, né, que já estava no mercado há muito tempo e tal, e ele virou para mim e falou assim, olha, Tati, é maravilhoso ser palestrante, só que, ó, é muito difícil, entendeu? E aí você vai ter que renunciar a isso, vai ter que renunciar aquilo, e ele começou a mostrar só problemas. E ele virou para mim e falou assim, ó, eu demorei pelo menos aí uns 4 anos para começar a cobrar 6 mil reais. Gente, sabe? E na hora eu pensei assim, será que eu vou ter que demorar 4 anos para cobrar 6 mil reais? Nessa hora eu pensei, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do olho do dono é que engorda o gato.
Eu lembrei dos vendedores tentando me focar no defeito para justificar aquilo que eu não conseguia ter de resultado. Eu comecei a lembrar de um monte de coisas e eu falei assim, comigo vai ser diferente. Para você, demorou aí uns 4 anos para você ganhar 6 mil reais, para mim vai ser diferente. Eu declarei isso para minha vida e, claro, não só declarei, como fiz acontecer, como fui atrás. Resultado, 3 anos como palestrante. No primeiro ano, comecei a cobrar 6 mil. O que ele demorou 4 anos para cobrar. No primeiro ano, eu comecei a cobrar 6 mil. E deu certo, funcionou. Eu vendi muitas palestras. E começou a crescer, começou a aumentar esses resultados tal. Resultado final, hoje, 3 anos depois disso, eu ganho 15 mil reais por palestra. Ele demorou 4 anos para ganhar 6 mil. Eu demorei 3 anos para ganhar 15 mil reais por palestra. E você, talvez você demorar 1 ano para cobrar 15 mil. Você não precisa ser a minha verdade, a minha realidade, a minha história não precisa ser a sua história. Você pode ser muito melhor. Eu conheço vários discípulos que superaram o mestre. Por que você tem que colocar a sua régua ali no mestre? Você pode ter muito... Porque agora você está tendo acesso a estratégias que eu não tive. Nessa época eu fui buscar, eu tive contatos com muitos palestrantes que não eram tão profissionais assim. E aí, naquela época, eu peguei e falei assim, não é com essas pessoas que eu quero conviver. Essas pessoas não são referência para mim. Essas pessoas não são inspiração para mim. Se elas não acreditam, se elas acham tão difícil, se elas acham tão árduo isso, não são elas que são minha referência. Eu fui buscar referência aonde? Em pessoas que eu admiro, em pessoas que estão aonde eu quero estar. Foi lá que eu comecei a buscar essa referência. E aí eu comecei a fazer amizades com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que eu seria amiga. Hoje, quando eu palestro com o Geraldo Rufino, quando eu palestro com Leandro Carnal, quando eu palestro com palestrantes que eu usava os vídeos dele para treinar a minha equipe lá na época, né? Leandro Branquinho, Mário Sérgio Cortella, o Marcelo Ortega, tantas pessoas, Leila Navarro, tantas pessoas que estão ganhando bem, que palestram todos os dias, e é nisso que eu acredito, é mentalidade de abundância. Sabe, eu acredito que é possível. E eu acredito que eu só tenho que fazer o trabalho de casa. É o dever de casa. Se eu fizer o dever de casa, as coisas vão acontecer. Porque é aquela história. Não tem como você plantar cenoura e colher batata. Se você plantar cenoura, você vai colher cenoura, mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Só que aí você também vai fazer o seu tempo, pelo seu nível de dedicação. E aí, esse negócio de você fazer o seu tempo, eu me lembro que nessa fase de busca, já com o Instituto De Angela também, tanto no posicionamento do digital, quanto na parte de palestras, teve um momento que eu comprei uns cursos online de copy, de digital, de lançar produtos, né? E aí, todo o tempo que eu tinha para estudar foi no feriado de carnaval. Só que no feriado de carnaval eu tinha combinado de ir com a família para uma cidade e a gente ia comemorar toda a família junto, né? Eles iam ficar lá curtindo o carnaval e eu levei meu computador e fiquei estudando o feriado inteiro, madrugada fora, estudando páginas e páginas de anotação que eu fiquei estudando. E aí a minha família, várias pessoas chegaram até mim e falaram assim, isso é vício, hein? Isso é vício, você toma cuidado, você vai ter que ser internada. Várias pessoas chegaram para mim. Falou assim, seu primo aqui tá viciado em cigarro, bebida, você tá viciado em estudos. Comparava. E achava que era muito errada de estar viciado em estudos, sabe? Só porque eu estava dedicando o meu feriado, que era tudo que eu tinha naquela época, para estudar. Porque eles não sabiam o meu momento desafiador na empresa. E eu estava disposta a virar o jogo. Eu falei, eu não vou aceitar isso para minha vida, eu vou virar o jogo, eu vou ter resultado mais rápido que você imagina. E eu comecei a anotar, estudar tudo lá, e toda hora passava alguém me criticava, ria, falava de mim pelos cantos, eu via aquela cena toda. Não tenho raiva, eu amo minha família, eu amo. Só que o que eu descobri? A programação deles. Eles estão programados para acreditar que isso não é necessário, tal. Mas hoje, quais são as falas que eles falam quando eles me veem com carrão, quando eles me veem viajando o mundo, quando eles me veem em Nova York, em São Francisco, Califórnia? Qual que é a linguagem? Quando eu fui para Paris, qual que é a linguagem deles? Nossa, Tati, você é a referência da família, inspiração. Às vezes eles falam, tá rica, hein? Agora esqueceu dos pobres, esqueceu da família. Já ouviram, já viram coisas assim? Muda o jogo. Só que a questão é, se eu tivesse como as moscas, se eu tivesse dado ouvidos para eles naquele momento, eu ia afogar. Se eu tivesse dado ouvidos a eles naquele momento, eu ia parar de estudar para agradar outras pessoas e deixar de realizar meu sonho. Eu estava feliz estudando. Cada vez que eu estudava, eu ia pensando em insights, ideias, eu ia tendo mais esperança, eu ia vislumbrando possibilidades, eu estava tão feliz, isso alimentava minha alma. Sabe, se eu ficasse lá só vendo o pessoal bêbado, conversando e tentando ficar lá assim à toa para agradar,
Eu não ia ser feliz, eu escolhi ser feliz, e ser feliz para mim era estudar naquele momento. Eu estava perto deles, estava convivendo, ria, conversava, tal, mas eu focava ali em estudos, e foi isso que eu escolhi para mim, foi o preço que eu escolhi pagar, a renúncia que eu tive naquele momento. E isso foi muito importante. E aí eu ouvi uma frase, esses dias eu estava conversando com o Pablo Palcar, que é uma pessoa que vem palestrar no nosso evento, depois eu vou fazer uma live com ele aqui também, e ele fala muito sobre mentalidade, né? E aí eu conversando com ele comentou, ele falou assim, Tati, eu adoraria que os meus amigos, pessoas que eu amo, família, estivessem comigo no Central Park, na Golden Gate, eu adoraria, nas minhas viagens pelo mundo, eu adoraria que eles estivessem ao meu lado, mas eles não escolheram isso para a vida deles, e tá tudo bem deles não escolherem isso para a vida deles. Eu sei o que eu escolhi para minha vida, e eu sei o preço que eu preciso pagar, o que eu preciso investir, o que eu preciso dedicar para eu conquistar isso para minha vida. E se a verdade deles é aquela verdade, tá tudo bem, eu respeito, mas eu sei qual é a minha verdade e em que eu quero acreditar. Então, o meu convite para vocês é busquem acreditar naquilo que vocês querem, cuidado para o que vocês vão ouvir, porque isso pode dispersar, pode tirar totalmente vocês dos seus sonhos, dos seus projetos. E às vezes a gente começa a se sentir incapaz, às vezes a gente fala, será que isso para mim? Será que eu sou capaz? Eu questionei muitas vezes, será que eu sou capaz? Quantas vezes no Natal e Ano Novo a família ia fazer um discurso tal, né? E eu não tinha coragem de falar. Eles olhavam para mim e falavam assim: jamais você pode ser palestrante. Jamais. Jamais você pode ser professora. Porque você não tem coragem de falar na família aqui, fazer um discurso. Imagina falar para muita gente. Entendeu? Então ninguém acreditava em mim, mas eu acreditei. Eu sei que eu posso superar. Então o que eu quero te convidar hoje é isso: acreditar que você pode superar e que você coloca os seus limites. Qual limite você quer colocar? É um limite mais próximo? É um limite mais distante? Você quer expandir esses seus limites? E para você expandir os seus limites, você tem que superar todos os seus medos, superar todas as suas barreiras. Esse, para mim, é o código secreto, não só dos palestrantes memoráveis, mas esse é o código secreto de qualquer profissional de sucesso. Qualquer profissional de sucesso, ele escolhe ter referência e ter mentores e se inspirar em pessoas que têm mais sucesso que eles. Eles nunca dão ouvidos a pessoas que estão programadas para serem limitadas. E eles decidem a própria sorte. Eles decidem como protagonistas, como pessoas proativas. Eles decidem o que eles querem para a vida deles. Se isso foi possível para mim, se isso foi possível para tantos alunos nossos, para minha equipe, tem depoimentos aqui na equipe, se isso é possível para vários alunos que vocês puderam assistir. Evelyn esteve aqui e deu o relato dela de contratos que ela fechou em apenas 2 meses de curso. Em apenas 2 meses. Júlia, aí as pessoas falam assim, Tati, mas eu não quero viver de palestras. Eu trabalho com igrejas, por exemplo, e eu quero ter mais excelência, mais maestria para a igreja. Maravilha! A gente trouxe o caso da Júlia, que tem uma ONG, e ela só entrou no curso porque ela queria aprimorar as habilidades, as competências dela, para poder melhorar os resultados ali dentro da ONG. Foi para isso que ela entrou. E ela melhorou tanto, ela se empolgou tanto com a vida de palestra, que agora ela também quer receber pelas palestras, ela também quer ser palestrante, quer expandir o leque. E tá tudo bem, a gente muda o tempo todo. Você vai entrar, e às vezes você vai entrar com uma ideia, vai entrar com um objetivo, você vai alcançar esse objetivo, e quando você alcança um objetivo, novos objetivos, novas possibilidades começam a surgir. E essa é a ideia. Então, aqui eu vou tirar algumas dúvidas, vou ouvir tudo que vocês... vou ler, né, as dúvidas, vou ouvir as dúvidas que o Murilo vai trazer, e vou mostrar para vocês o que é a última chance, a última oportunidade. Hoje a gente fecha a possibilidade de você entrar no nosso programa avançado de palestrantes. Né? O que é o Vivendo de Palestras? O Vivendo de Palestras, ele é um curso 100% online que eu fiz baseado em tudo que eu queria para o início da minha carreira. Quando lá no início da minha carreira eu fui buscar ajuda para um ou outro palestrante, que eu paguei um ou outro curso, que eu paguei e tive mentores, e alguns me ajudaram muitos, outros não ajudaram praticamente nada, mas enfim, é sempre um aprendizado, um crescimento. Quando eu tive acesso a tudo isso, eu falei assim, eu quero algo completo, porque sabe o que eu tive que fazer? No início da minha carreira de palestrante, eu fiz um curso de oratória com uma pessoa, aí eu fui atrás de como vender palestras com outra pessoa, eu fui atrás de marketing digital com outra pessoa, porque nenhuma tinha tudo completo. Eu falei assim, aonde que eu compro isso num só produto? Eu quero aprender a me posicionar na internet, montar cursos online, eu quero aprender a ter mais seguidores, a ter mais autoridade, fazer meu branding, minha marca, eu quero aprender a vender minhas palestras, para quem que eu vendo, onde que eu começo, qual que é o script, eu quero aprender tudo isso, onde que eu vou? Não tinha ninguém que tivesse um serviço tão completo como esse. E foi isso que me motivou a criar o Vivendo de Palestras.
Porque depois que eu fiz para mim, depois que eu consegui, junto com a minha equipe, ter todo um script, todo um roteiro, e as coisas começaram a dar certo e começaram a funcionar, eu já não tinha mais agenda, cobrando palestras 15 mil reais, às vezes fazendo 2 palestras por dia. Depois que eu comecei a fazer isso, vários profissionais renomados, profissionais experientes, profissionais de mais de 10 anos como palestrantes, começaram a me procurar, me pedindo ajuda. E tá tudo bem, eles são muito bons em algumas áreas, mas faltava outros elementos que até então eles não tinham buscado como eu busquei com tanta sede. E aí, quando eu comecei a ajudá-los, e eles começaram a ter resultado, eu falei assim, eu preciso criar um curso, um produto para ajudar mais pessoas a conseguirem esses resultados que eu tive e que outros palestrantes estão tendo agora. Eu preciso, e por isso, a partir de então, a minha missão é trazer a próxima geração de palestrantes para os holofotes. Chega de ficar sempre os mesmos nomes, porque os novos não estão sabendo ter estratégia certa para chegar nos palcos e para fazer acontecer. Eu quero trazer a próxima geração de palestrantes para os holofotes.